Olá, conversaremos agora sobre os tributos calculados por fora e calculados por dentro, enfatizando a sua relação com o processo de formação do preço de venda. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos: entender tributos calculados por fora e por dentro e compreender os seus efeitos sobre a formação do preço. De outra conversa que tivemos, vimos uma série de desafios associados à incorporação aí dos tributos no preço. Então vimos que, de um modo geral, esse processo é marcado por relevância, o percentual do tributo do preço é bastante expressivo, complexidade, quer dizer, temos aí uma série de regras federais, estaduais e municipais, e temos uma série de tópicos particulares, como, por exemplo, o mecanismo de incidência do tributo, que faz com que ele possa incidir na modalidade que chamamos por fora ou na modalidade que chamamos por dentro. Essa discussão é o objetivo da nossa conversa atual. Quando vamos entender a tributação por fora, qual é a sua principal característica? A principal característica é de que o tributo incide sobre uma base de cálculo que não contém o tributo. Ou seja, se nós temos a base de cálculo sobre a qual incidiremos o tributo, bastaria multiplicar pela alíquota e obter então o valor do tributo. De um modo geral, essa modalidade ela acaba sendo menos onerosa, mais simples de ser calculada, mas no contexto brasileiro ela é muito menos usual. Por outro lado, na modalidade que aqui estamos chamando de por dentro, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a incidência do tributo sobre o preço que já tem o tributo, logo, se ele está incidindo sobre o valor que já contém ele mesmo, aí então isso caracterizaria o que estamos chamando de incidência por dentro. Nesse caso, vamos ter que aplicar, né, uma matemática aí de trás para frente, que se eu quero incorporar o tributo na formação do preço de venda, eu não multiplico pela alíquota e somo. Não. O que eu vou então fazer para poder incorporar o tributo seria dividir por 1 menos a alíquota. Então, quando eu faço isso, eu obtenho o preço. E aí, uma vez aplicada a alíquota sobre o preço, aí sim eu tenho, na verdade, o valor do tributo. De um modo geral, ele acaba sendo mais oneroso. Verificaremos que isso faz com que o valor recolhido do tributo seja maior, quer dizer, o percentual estaria incidindo sobre o preço, que já tem o próprio tributo, logo sobre um valor maior. E no contexto brasileiro, ele é muito mais usual, quer dizer, dos tributos usualmente associados a preço, nós temos o IPI incidindo por fora e todos os demais incidindo por dentro. Se vamos entender num exemplo didático, então imagine a situação de um fabricante de velocípede. Imagine que esse brinquedo sem tributos tem um valor de 80 e que agora seja preciso incorporar os tributos com alíquota de 20%. Ora, se vamos fazer uma consideração por fora, aí a operação é simples, direta e imediata. Se o tributo é 20% e se ele incide por fora, bastaria aplicar 20% de 80. Então, se eu calculo 20% sobre 80, vai dar 16, então o valor do tributo é 16. Logo, como o tributo é 16, ao somar 80 mais 16, eu chego que o preço do brinquedo com o tributo incidindo por fora seria de 96. Só que, de um modo geral, a realidade tributária brasileira prevê que os tributos sejam calculados por dentro. Então, calcular por dentro é fazer valer com que a alíquota incida sobre o valor com o próprio imposto, que é o preço, a alíquota vai incidir sobre o preço. Então, a gente vai ter 20% incidindo sobre o preço,
E a partir daí, se eu precisar fazer isso, aí eu vou ter que fazer uma matemática para poder incorporar o percentual de trás para frente. O que é que eu farei então nesse caso? Eu vou dizer que a base, que é o valor sem o tributo, mais o tributo, que é um percentual calculado sobre o preço, é igual ao próprio preço. E aí, uma vez que eu tenha feito isso, eu posso passar essa parcela para cá, e aí quando eu passo para cá, eu posso dizer que a base é o preço menos um percentual do preço. Posso colocar o preço em evidência, e ora, se eu coloco o preço em evidência, eu posso pegar então 1 menos o percentual e passar para cá, dividindo base por 1 menos o percentual. Então, no momento que eu faço isso, aí então eu consigo calcular o preço a partir da base e do percentual do tributo. Então, se no cálculo por fora eu simplesmente somava o percentual, no cálculo por dentro, aí sempre eu vou ser obrigado a fazer a divisão por 1 menos o percentual, a alíquota percentual do tributo. E aí, quando eu faço isso, eu posso compor o preço. Então, no momento que eu divido por 1 menos 20%, 1 menos 0,2, eu divido por 0,8, já que a alíquota seria de 20%. Aí, então, eu chego num preço de 100. Ora, e se o preço é 100, quem vai ser o tributo? Aí eu posso calcular o valor do tributo pela diferença, quanto era a base sem o tributo, 80, quanto passou a ser o preço com o tributo 100, a diferença é de 20, ou se eu quiser, eu posso aplicar o percentual diretamente sobre o preço, e aí eu vou achar 20 também. E nesse caso, a troca da mecânica de incidência de por fora para por dentro fez com que passássemos a ter uma elevação do preço, que antes era de 96 e passou a ser de 100, logo um acréscimo de R$ 4,00. Quer dizer, e se eu calculo então esse acréscimo em relação ao valor original, que era 96, eu aí descobri que tivemos uma majoração do preço de 4,17%, e o valor do tributo, que antes seria de 16, ele passou a ser de 20. Quer dizer, na arrecadação do tributo, o tributo aumentou 25%. Então, só para ter aí um efeito ilustrativo de quanto a troca da incidência de por fora para por dentro provoca tanto na elevação do preço quanto na elevação do tributo. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos, que envolviam entender essa mecânica aí de cálculo por dentro e por fora e compreender os efeitos sobre a formação do preço. De um modo geral, quando o tributo incide da forma por dentro, que é característica da quase totalidade dos tributos no Brasil, quer dizer, temos que majorar preços e substancialmente entender que o impacto no tributo recolhido é muito maior. Bons estudos!